Programa Caminhando com Jesus. De segunda a sexta-feira, das... No ar, ao vivo, programa Caminhando com Jesus. Na apresentação da evangelista Anésia Rocha. Diretamente do Paraná, para todo mundo e Brasil, programa Caminhando com Jesus. Se interaja com o programa Caminhando com Jesus, com a evangelista Anésia Rocha. És a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas Ao vivo, programa Caminhando com Jesus. Tu és santo, ó Senhor. Ao vivo. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, e encontrei o que tenho, te entrego, ó As minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos, rios e as vezes, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Eis-me aqui, rendido eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido Graças a Deus. Quero mandar aqui um grande abraço a todos que estão ali pela Rádio Esplendor de Maringá, Paraná, Rádio Intercessor, Christian Matos de Massachusetts, né? Que Deus continue abençoando. Rádio Essência da Adoração, Pastora Carminha. Rádio Digital HD 98,3, irmão Valtair. Rádio Luz e Vida, missionária Márcia Atalaia.
Rádio Bênção do Altíssimo, irmão Raimundo Cerqueira. Rádio Armadura de Deus, pastor César Correia. Rádio Shekinai, Cida Couto Mariano. Rádio Geração Eleita, irmão Ismael e irmã Denis. Rede Harpa Cristã Esplendor, Maringá, Paraná. Rádio Perfeito Louvor e pastor Ivan Fonseca, missionária Cláudia. Rádio Nova Visão FM, diretor, nosso querido diretor em Angra dos Reis, né? Fábio. Rádio Web Tropical Vale de Taubaté, nosso querido diretor Creudilmar, que Deus abençoe. Rede Regis Gospel, Pernambuco, Serra Talhado, Pernambuco, missionária Alzeni César. Rede Regis Gospel, Santo André, São Paulo, pastor Reginaldo Rodrigues. Web Rádio Renovo, São Paulo, pastor Rogério Batista. Rádio Firme nas Promessas, Jeová Nogueira. Rádio Exército da Glória de Deus, presbítero Osni. Rádio Online Adorando a Jesus, de Condeixa, Coimbra, Portugal, pastor Anderson Pinheiro. Rádio Niterói Gospel, Rio de Janeiro, irmão Luciano, pastor Gilney. É isto? Que Deus continue abençoando grandemente em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rádio Online Emanuel, Florianópolis, Santa Catarina. Rádio Online Esperança em Deus, nossa querida evangelista, pastora Thaís Sena. Glória a Deus. Pastor Gilney, né? Isso mesmo, pastor Gilney Moreira e irmão Luciano. Deus abençoe grandemente. Rádio Amigos Missionário, pastor Gilney Moreira e irmão Luciano Alves também. Rádio Mike Nick Gospel, nossa diretora Iva Santos. Mike Nick na Bahia, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Rádio Vitória. Nosso diretor Edmilson. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Rádio Orvalho de Deus. Diácono Jeremias. Web Rádio Esplendor, Mulher FM. Rádio Águas Vivas, da nossa querida intercessora Rosângela Alves de Mojimirim. Rádio Fé pela Palavra, presbítero Mamed Cassiano. Amém? Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Rádio Semeadores da Paz, pastora Dair Silva. Rádio Voz Missionária, missionária Sônia Prates. Rádio Luz para as Nações, Bispo Paulo Torres. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, né? Deus continue abençoando. Rádio FM Mensagem de Paz. É a Rádio FM 94,3 de Belo Horizonte, Minas Gerais, pastor Wagner William. Rádio Esplendor Criança Feliz. Rádio GE News. Senador Pompeu, Ceará, pastor Joacilo Tavares. Deus abençoe. Rádio Complexo J. Pastor Gilberto Maia. Deus abençoe. Rádio Jesus vai voltar, presbítero Nilton Martins.
Rádio FM ao lado do pai missionário José Raimundo de Juazeiro, na Bahia. Rádio Esplendor Sertanejo Gospel, Zeno FM. Rádio Cristo Vive, irmão Ronaldo Luiz de Xanxerê, Santa Catarina. Rede Esplendor Sertanejo Gospel, Maringá, Paraná. Rádio ADEC Sem Fronteira, Pastor Kleber Gregório, Macaé, Rio de Janeiro. Rádio Max FM, diretor Isaac Max, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Rádio Mais Web, locutor Eric, Deus abençoe. Rádio Palavra de Cristo, presbítero Nilton Martins, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e também a Rádio Jesus Vai Voltar, presbítero Nilton Martins. Glória a Deus. Rádio Gospel Nardo Puro, cantor e compositor Edio Miranda. Rede Esplendor Visão Missionária. Rádio Maranata Gospel de Comunicação, Diácono Ricardo Amorim, de Mombaça, Ceará. Rádio Gospel O Bom Samaritano, Pastor William Vieira. Rádio Ebenezer, Pastor William Vieira, Bispa Marineide. Rádio Nova Dimensão, Pastor Eliseu Arcantes, São Paulo. Rede Esplendor Maranata FM, Rede Esplendor Evangelho FM. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Rádio Selvate, presbítero Marcelo Selvate, senador Canedos, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Rádio Esplendor Louvor e Adoração. Rádio Jesus é o Caminho, ministro Fábio. Rede Regis Gospel Piauí, missionária Branca Alencar. Jacobina, né? Deus abençoe. Rádio Assembleia de Deus, presbítero Osni. Deus abençoe. Rádio Kairos, pastor Ademilson Pereira. Ademilson Pereira, né? E Rádio Koinonia também, pastor Ademilson Pereira. Rede Regis Gospel, Maringá, Paraná. Rádio Nova Aliança, pastor Damião. Rádio Estilo Bem Campeiro, Edenilson Gauchinho, se não me falha a memória, é Bombaça também, né? Eita Deus de glória. Rádio Expresso New, pastor Joacilo Tavares. Deus abençoe grandemente no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Essas são as nossas parcerias abençoadas, né? Para a glória do nome do Senhor. E também nós temos aqui mais uma caçulinha, né? Show de bênção ali do nosso querido pastor Itamar Ferraz, amém? Que Deus continue abençoando grandemente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluias. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor nosso Deus. Um abraço do tamanho de Jesus. Eita glória, e vamos que Qual o caminho que eu devo seguir? Eu quero caminhar com Jesus. Eu vou Jesus. Você está ouvindo o programa Caminhando com Jesus. Participe pelo nosso WhatsApp 44 9 84 52 0367.
Programa Caminhando com Jesus. Apresentação: Evangelista Anésia Rocha. Meu amigo, nele eu posso confiar. Eu digo não às drogas, aos vícios. Com Jesus Também está na rádio Esplendor. Fique bem na Esplendor. Graça e paz, missionária Anésia Rocha. Bom dia, aqui é o cantor Rafael Berto, ele participando aqui na rádio Esplendor. E é com muito carinho que hoje, minha amiga, ofereço o louvor Santo Rei à missionária Ivete, a irmã Mariane Gonçalves, missionária Branquinha Alencar, missionária Zeni César, cantora Cristina Reis, a irmã Solange Barbieri, a irmã Antônia Guerra, e a todos os ouvintes desejo uma excelente quarta-feira e que Jesus Cristo reine em nossos corações. Um grande abraço aqui de Joinville. Só Rei, entronizado nos louvores, exaltado nas alturas. Toda língua confessará a um só Rei, aclamado por seu povo, desejado das nações. Todo joelho se dobrará para que entre o Rei, o adorarei, clamando santo és, me prostro aos teus pés, para que entre o Rei, o adorarei, clamando santo és, me prostro aos teus pés. Céus e terra passarão, mas tua palavra não. Deus dos deuses, a quem comparar a ti? Seu reino é eterno, governas com justiça, soberano Rei dos reis, quem não temerá a ti? Para que entre o Rei, o adorarei. Glória a Deus, aleluia Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quero também mandar aqui um grande abraço, ao nosso querido pastor Luiz Barros, da Web Rádio Logos Gospel, Que Deus continue aí abençoando, em nome do Senhor Jesus, a Rádio da Família. Oh, glórias! Deus seja louvado, amados e amadas do Pai. Amados e amadas do Pai, hoje nós não vamos, atender todos os pedidos, Hoje nós não vamos atender todos os pedidos de louvor, porque hoje nós teremos aqui conosco a nossa querida missionária, Missionária Angélica Luiza, amém, de Uberlândia, e ela vai estar testemunhando daquilo que Deus tem feito na vida dela, Então hoje nós não vamos atender, os pedidos, de louvor. Atendemos aí o cantor Rafael Bertoli, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos enviou antes de começar a programação, Mas eu já quero, mandar um abraço aqui para nossa querida cantora Cristina Reis, a nossa querida amada do Pai, Celiude também, Que diz aqui a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus continue abençoando grandemente em nome de Jesus. Nosso querido irmão João Holden também, a irmã Tânia, a missionária Maria Célia, a missionária
Irmã Irene Clementina, irmã Solange Barbieri, que Deus continue abençoando grandemente, cantor Ledilmar Ribeiro também, né? E a todos que estão aí na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor nosso Deus, né? Que Deus continue abençoando e dando grande vitória em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados e amadas do Pai, nós vamos para o momento da nossa campanha. Em nome do Senhor Jesus, né? Amém? Glória a Deus, nós vamos para o momento aqui da nossa campanha, né? Estamos ouvindo aí Cristina Reis, Oleiro, amém? Mas nós vamos para o momento da nossa campanha em favor dos empresários. A semana que vem, nós vamos começar uma campanha para a família, em nome de Jesus, né? Um abraço ali à dupla Ademir e Adriano de Maringá, Paraná também. Deus continue abençoando, né? E a todos os ouvintes. Amém. Glória a Deus. Vamos para a nossa campanha. Lidiomar Ribeiro, um abraço também em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh Deus de glória, Deus de poder, Deus de maravilha. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor. A palavra do Senhor nosso Deus, hoje no terceiro dia da campanha, né, em favor dos empresários. E a palavra de Deus está aqui no livro de Lucas 9 e o versículo de número 23. Versículo de número 23, amém? Aleluias, que diz assim: cada um deve levar a sua cruz. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Aleluias! Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo e perdendo-se a sua alma, perdendo-se a si mesmo, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, no Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que veja o reino de Deus. Amém, amados e amadas do Pai? Louvado seja o nome santo do Senhor, palavra de Deus, né? Esta é a palavra santa do Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né, amados e amadas do Pai? Aleluia, Jesus, aqui a palavra santa do Senhor diz assim: cada um deve levar a sua cruz, né? E o Senhor Jesus, Ele é tão maravilhoso para conosco, né? Que Deus, Ele não obriga a gente a servir a Ele, né? Senhor nosso Deus, Ele não nos obriga a servir a Ele. Ele fala, se alguém quiser, né? Glória a Deus, se alguém quiser. E também em outra passagem diz assim: se quiserem me ouvires, comereis o melhor desta terra, né? Mas se a pessoa não quiser e não der ouvido à voz do Senhor, fica tranquilo, né? Fica tranquilo, pode ficar tranquilo. Se alguém não quiser tomar a sua cruz e seguir a Jesus, fica tranquilo, hoje fica tranquilo, né? Somente quando o Senhor Jesus vier com poder e grande glória, aí as coisas vão ficar difícil, não é verdade, amados e amadas do Pai? E nós precisamos a cada dia servir ao Senhor Jesus, servir ao Senhor com alegria, né? Sem a gente ficar reclamando, ah Deus, por que isso, por que aquilo, né? Eu passo por isso, eu passo por aquilo, por que que o fulano não passa, por que que só eu que passo, né?
Oh, amados e amadas do Pai, eu sempre digo assim, olha, é difícil a gente passar por algumas coisas, é difícil, é muito difícil. E com toda certeza, Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, com toda certeza, Ele sabe que também que é difícil. Por isso que o Senhor Jesus veio aqui, né? Veio aqui através do ventre da Virgem Maria, e Ele nasceu, Ele cresceu, Ele foi criança, Ele foi adolescente, Ele foi jovem, né? Para nos compreender e com certeza, em primeiro lugar, para cumprir a missão que o Pai havia colocado nas suas mãos. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós precisamos também, amados e amadas do Pai, por mais difícil que seja, né? Mas nós precisamos estar na presença do Senhor. Não é verdade, meu querido irmão, minha querida irmã? Nós precisamos estar com Deus, né? Na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, fazendo a vontade do Senhor, né? Fazendo a vontade do Senhor nosso Deus, né, amados e amadas do Pai, andando em novidade de vida, né? Na presença de Deus, sem olhar, sem se preocupar com o que as pessoas dizem, ou falem ou deixem de falar, né? As pessoas têm boca, né, amados e amadas do Pai? Então, com certeza a boca é para falar. É bom seria que a nossa boca fosse para falar só coisa boa, né? Abençoar as pessoas. Bom seria que a nossa boca não fosse para falar mal de ninguém. Na verdade, eu tenho batido nesta tecla, né? Bom seria. Aleluia, Jesus, bom seria, amados e amadas do Pai, que a nossa boca não fosse para falar mal de ninguém, né? Mas às vezes a pessoa não quer usar a boca dele, ele quer falar mal dos outros, da vida dos outros, então deixa ele, deixa ela, né? Deixa para lá, não é verdade, amados e amadas do Pai? É ele, ela com Deus, né? Se a pessoa estiver falando de alguém e aquela pessoa não dever, é Deus que vai cobrar. Não é nós que vai cobrar. Sempre meu esposo diz assim, né? Sempre meu esposo diz isso. E é a mais pura realidade. Eita Deus de glória, né? Eita Deus de glória. Oh Deus poderoso. Não sei o que houve aqui, né? Mas vamos lá. Então, amados e amadas do Pai. Travou aqui o celular, né? Então, amados e amadas do Pai, não se preocupe não, se alguém fala mal de você, se alguém não fala. Minha tia dizia assim, né? Hoje ela dorme no Senhor. Fale bem ou fale mal, o importante é que se lembre de nós, né? E se alguém falar alguma coisa que a gente não deve, né? Porque a pessoa tem a boca e gosta de falar, deixa pra lá, deixa quieto, entrega nas mãos de Deus, né? Entrega nas mãos do Senhor, mas vamos nós prosseguir. Sabe por quê, amados e amadas do Pai? Se nós formos dar crédito, se a gente for dar crédito pelo que as pessoas falam, você não serve a Deus, você não vive, você vegeta, né? Você não sai para lugar nenhum, você vive ali, naquela vida ali, né, amados e amadas do Pai? Então, amados e amadas do Pai, aleluia, Jesus, então não se preocupe não. Quando a gente se preocupa muito com os outros, a nossa vida fica parada, né? Não fique parado, meu irmão, minha irmã, não fique estacionado por causa de conversa das pessoas, né? Se alguém falou, deixou de falar, deixa para lá. Entrega tudo nas mãos de Deus. Deus sabe aquilo que é certo, aquilo que é errado. Não deve, Deus sabe todas as coisas, né? Mas vamos nós nos preocuparmos em levar a nossa cruz, né? Tem um louvor que diz assim, ó, levarei eu também minha cruz, né? Até por uma coroa trocar. Então, enquanto nós estamos preocupados, se alguém está falando de nós ou não, nós estamos ocupando a nossa mente com coisas que não deveríamos ocupar. E estamos esquecendo de carregar a nossa cruz, né?
É o inimigo tentando nos distrair com conversinha fiada, com palavras negativas, com olhares de deboche para você. É o inimigo que quer te distrair para te destruir, minha irmã, meu irmão. Então não se preocupe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, não se preocupe com olhar carrancudo, olhar feio, olhar de deboche para você, né? Se alguém acredita em você ou não, não se preocupe com isto, em nome de Jesus. Pega a tua cruz e siga Jesus. É Jesus que é o nosso Salvador. Ele que deu a vida por mim, Ele que deu a vida por você, Ele que deu a vida por nós, né? Então a nossa preocupação é a nossa salvação. Enquanto nós ficamos preocupados com outras coisas dessa vida, nós perdemos tempo, né? Aquele momento que você pode estar ali, com o teu pensamento ligado com Deus, né? Falando com Deus, orando, intercedendo em pensamento. Porque nós oramos não é somente quando estamos de joelho dobrado, não. Às vezes a gente está ali lavando uma roupa, limpando uma casa, né? Eu gosto muito de fazer isso. Às vezes estou ali limpando a casa, né? Estou pedindo ao Senhor, lembrando ali das pessoas que me pediram oração. Estou orando pelo meu esposo, estou orando pela minha família. Estou intercedendo, né? Estou glorificando o nome do Senhor. Por isso que eu gosto muito, quando eu não estou na rádio, eu estou ouvindo a rádio, né? Eu gosto ali de estar ouvindo os irmãos falar, os irmãos pregarem a palavra de Deus. Eu tenho que me preocupar com a minha salvação. Eu não tenho que ficar preocupado com a vida do irmão, da irmã. Eu tenho que amar sim, mas não ficar aí se escabelando, né? Porque o fulano falou e deixou de falar e isso e aquilo. O que será que vai acontecer? Não, amados. O nosso amanhã, o nosso minuto que vai chegar ainda, que nem chegou, está na mão de Deus. Aleluias. Está na mão de Deus. Então nós temos que estar conectados com o Espírito Santo do Senhor. Nós temos que estar conectado com Deus. E não tem como a nossa mente estar preocupado com palavras que vêm e estar conectado com Deus, né? Não pode dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, pensamentos bons, ou a nossa mente está ali com pensamento positivo diante de Deus, orando, intercedendo, pedindo a Deus força para nós, né? Porque, infelizmente, tem dia que somente a graça do Senhor para a gente conseguir passar, não é verdade? Tem dia que é difícil, tem dia que é meio escuro, não é verdade? Vem aquele momento assim que você se sente assim, né? Você fala, meu Deus, tenha misericórdia de mim, meu Pai, me ajuda. Senhor, segura nas minhas mãos, meu Deus, tenha misericórdia da minha vida, né? E Deus te ajuda e você consegue passar aquele dia. Aleluia, Jesus. Agora, se nós ocuparmos a nossa mente com conversinha, né? Com fuxico, falar mal da vida dos outros, isso aí é sujeira diante de Deus. Isso aí não é limpeza não, amados e amadas do Pai. E quem tem o Espírito Santo de Deus não fica fazendo isto, né? Mas se nós, você, mulher de Deus, eu, mulher de Deus, né? Se eu ficar preocupada com o diz que me diz, eu vou deixar de estar preocupado com a minha salvação. Eu vou perder tempo, sabe por quê? Aquele tempo que eu poderia estar adorando a Deus, cantando louvor, ouvindo louvor, estou preocupada com a minha mente, com sujeiras deste mundo, com coisas deste mundo que não levam a nada. Ou seja, eu não estou carregando a minha cruz, eu estou querendo carregar a cruz dos outros, amados e amadas do Pai. Ah, mas você viu, fulano fez isso e aquilo, e falou isso e falou aquilo, deixa para lá.
Se quiser vir na minha casa, quem quiser vir na minha casa, as portas estão abertas, mas não entre no meu portão para ficar falando mal da vida dos outros. Não entre no meu portão. Que fique de lá para fora, que não venha no meu portão ninguém para falar mal da vida de ninguém. É verdade? Se quiser vir orar comigo, cantar louvor comigo, vem, as portas estão abertas. Porque nós estamos aqui para fazer a diferença. Para fazer a diferença, a mulher de Deus, o homem de Deus, o jovem de Deus, a criança de Deus, nós temos que fazer a diferença. E enquanto nós estivermos preocupados com a vida dos outros, e organizar a vida dos outros, a nossa vida estará bagunçada. É a mesma coisa, você sai de manhã, você deixa a sua casa, e você vai querer limpar a casa dos outros, sendo que a tua está suja. Então, amados e amadas do Pai, vamos nós a cada dia negar a nós mesmos. Negar a nós mesmos é negar tudo isto. É negar a vontade de falar mal da vida dos outros. É negar de ficar com conversinha, com fuxico, com coisas que não edificam. Isso aí é negar a nós mesmos, né? E nós precisamos negar a nós mesmos. Precisamos pegar a nossa cruz, colocar nos nossos ombros e carregar. Às vezes, há momento da nossa vida que a nossa cruz está um pouco pesada, ou está um pouco difícil. É verdade, irmão Arilson? Irmão Arilson está ali ouvindo a palavra do Senhor. É verdade, irmã Celuide? Então, amados e amadas do Pai, só as coisas que nós temos que dar conta no dia a dia, palavras que saem da nossa boca, temos que prestar conta diante de Deus, né? Nós já temos que prestar conta diante de Deus de tudo sobre a nossa vida. Aliás, Deus conhece tudo, né? Deus vê tudo, Deus sonda tudo, nossos pensamentos. Então, tem dia que a nossa cruz está um pouco difícil, não é verdade? Mas nós conseguimos. Como? Falando mal da vida dos outros? Não! Conseguimos orando, intercedendo. Senhor, abençoa, Senhor, dá vitória. Senhor, abençoa meus vizinhos, minhas vizinhas. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa a tua obra. Abençoa as empresas. Abençoa os empresários. Abençoa os funcionários, Pai. Pai, alcança aqueles que estão desempregados. Alcança os hospitais, os presídios, sanatório. Tem tanta coisa boa para nós encher a nossa cabeça. Agora nós vamos encher a nossa cabeça com lixo. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então vamos comer o melhor dessa terra. Vamos ouvir a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos dedicar o nosso tempo a Deus. E não essas coisas, esses lixos. Né? Esses lixos. Vamos nos preocupar em carregar a nossa cruz. Negar a nós mesmos. Negar a vontade de fofocar. Amados e amadas do Pai, temos que negar isto. Às vezes a língua coça, mas dá uma mordida assim na língua, que ela para de coçar, porque ela já vai doer, né? Ela já vai doer mesmo, então dá uma mordida assim na língua, arranca um pedaço dela, se for necessário, mas tome a sua cruz e siga Jesus. Aleluia, Jesus. E o Senhor Jesus diz aqui, ó, na palavra dele, qualquer um que se envergonhar dele, ele também vai se envergonhar no dia que ele vier, né? Fazer a obra do Senhor. É verdade, amados e amadas do Pai? Não ter vergonha de falar das coisas de Deus. Não ter vergonha de passar os recados de Deus, né? Aquilo que Deus coloca na nossa boca, com certeza de palavra de Deus, não é de nome dos outros, não. É para nós falar. Então, se nós queremos falar mal da vida dos outros, vamos pegar a Bíblia e ler um versículo da palavra de Deus. Vamos orar por aquela pessoa, né? Vamos abençoar, pelo menos a gente está semeando algo bom. Não é verdade, amados e amadas do Pai? Em nome do Senhor Jesus, vamos catar a nossa cruz, vamos colocar nos nossos ombros, não vamos ter vergonha de Jesus, né? Quando alguém falar assim, olha, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, amém, glória a Deus, eu sou, né? Estou aqui na batalha, pelejando, quero alcançar minha salvação.
Quero ter uma vida melhor com Deus, né? Quero ser uma serva melhor, porque nós fomos chamados para servir. Aleluia, Jesus. E servir, amados, é servir aqui na terra. Não adianta eu querer servir a Deus lá no céu sem fazer aqui na terra, né? Começa aqui na terra. É uma ação na terra que gera uma reação no céu. Em vez de falar mal do patrão, da patroa, do funcionário, do colega de trabalho, abençoa eles. Abençoa a empresa que você trabalha. Abençoa os funcionários, abençoa teus colegas, tuas colegas, né? Abençoa o teu salário. Abençoa o teu dia, consagra o teu dia ao Senhor. Vamos procurar ser melhores, homens e mulheres de Deus, né? Amém? A cada dia pegar a nossa cruz e não deixar a nossa cruz, né? Carregar a nossa cruz. Aleluia, Jesus, e não ter vergonha de falar do amor de Deus, né? Surgiu a oportunidade, esteja onde estiver, vamos falar do amor de Deus. Vamos falar da palavra do Senhor. Aleluia, Jesus, e neste momento nós vamos orar ao Senhor nosso Deus, né? Por todos os empresários, todos os funcionários, empregadas domésticas, as irmãs que trabalham em suas casas, né? Que Deus guarda, que Deus protege, que Deus dá livramento. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, somente Deus para nos dar livramento. E nós precisamos tanto dos livramentos de Deus, né? Porque a gente não sabe que mal produzirá o dia, não é verdade, amados e amadas do Pai? Então temos que estar em constante oração na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Papai querido, Deus eterno, Deus de glória, muito obrigado, meu Deus, por essas palavras maravilhosas que o Senhor falou conosco, nos corrigindo, meu Pai. Porque a Tua palavra diz que eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. E nós estamos aqui, meu Deus. Eu entrego a começar pela minha vida diante do Teu altar. Eu entrego em Tuas mãos a vida de cada ouvinte, nossos diretores, diretora, todos os ouvintes, meu Pai. Que o Senhor alcance agora, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos dê vitória, Pai. Abençoa todos os trabalhadores, meu Deus, aqueles que trabalham dentro de casa, Senhor, que trabalha fora, seja numa empresa, seja de doméstica, seja vendendo um sorvete, seja o que for, meu Pai. Abençoa, que o teu filho, a tua filha tenha um dia de bênção, um dia de vitória. Mais uma vez eu clamo a Ti, eu entrego meu esposo nas Tuas mãos. Abençoa ali teu filho, Pai. Acampa teus anjos com espada de fogo ao redor do teu filho, guardando, protegendo, Senhor. Todos os trabalhadores, meu Deus, alcança a vida do irmão Arilson Antônio, Senhor. Alcança a vida da irmã Celiude, meu Pai. Toma nas Tuas mãos a vida da irmã Solange, a terraplanagiana, Pai. A Siena Móveis, meu Deus. Todas as empresas, todas as ferramentas de trabalho, meu Pai. Abençoa, meu Deus, dá vitória. Aqueles que estão desempregados, meu Pai, alcança, Senhor. Tenha misericórdia, abre as portas. Meu Deus, abençoa os motoristas de caminhão, Senhor, que viaja aí de um país para o outro, meu Pai querido, que estão aí viajando no Brasil, fora do Brasil, Pai. Meu Deus, abençoa, guarda, protege. Meu Pai querido, há tantas coisas ruins que muitas das vezes acontece com o trabalhador. Meu Deus, livra dos acidentes, meu Pai. Dê livramento, acidente de trabalho. Dê livramento, acidente dentro de casa também, meu Pai. As irmãs que vão limpar a casa, lavar as calçadas. Meu Deus, dê livramento para as crianças. Dê livramento para toda a família, meu Pai.
E abençoa, Senhor, todos os empresários. Meu Deus, continua abrindo as portas, Senhor. Continua, Senhor, guardando, protegendo. Meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Nós oramos a Ti, Senhor. Ó Pai querido, em nome de Jesus, com este propósito, a oração pelos empresários, meu Pai. Meu Pai, a cada dia nos ajuda, nós, levar a nossa cruz, Senhor. Meu Pai querido, amar, Senhor, uns aos outros, sim, mas cada um de nós devemos carregar a nossa cruz, meu Pai. Meu Deus, tira toda a preocupação da nossa mente, com palavras negativas, olhares de deboche, carrancudos, meu Deus. Tira da nossa mente toda essa preocupação e nos enche do Teu Espírito Santo, ó Pai. Porque se nós estivermos cheias do Teu Espírito Santo, nós não vamos nos preocupar com o diz que me diz, com conversinha fiada, com fuxico, falar mal da vida de ninguém, meu Pai. Porque quando nós estamos cheios do Teu Espírito Santo, nós queremos Te adorar, Te bendizer, queremos ouvir louvores, queremos glorificar o nome do Senhor, queremos orar, interceder, meu Pai, por toda a humanidade, papai. Papai, alcança todos os pedidos de oração. Toma nas Tuas mãos, Senhor, Rei da Glória. Em nome do Senhor Jesus, e nos abençoa. Abençoa a minha vida, meu Pai. Eu preciso de Ti, ó Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Tenha misericórdia de todos nós, meu Deus. Nós oramos a Ti, abençoamos a todos. Todos os nossos diretores, diretora, meu Deus. Eu abençoo ali o apóstolo Márcio Tavares, Senhor, a irmã Geucineia Ferreira da Silva, Senhor, toma nas Tuas mãos. Meu Deus, cobre com o Teu sangue, manifesta a Tua glória. Oh, Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, muito obrigado, meu Deus. Nós oramos a Ti, abençoamos a todos e a todas as empresas, todos os trabalhadores, meu Deus, aqueles que passam nas nossas ruas, recolhendo os lixos, meu Pai. A todos, meu Deus, guarda, Pai, em nome de Jesus, Pai. Desde o cargo mais baixo até o mais alto, guarda, Senhor, e protege da vitória. Em nome de Jesus, aleluias, amém e amém, Senhor Jesus, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, amados e amadas do Pai, que o Senhor nosso Deus continue nos abençoando, né? Um abraço ali a nossa querida irmã Celiude. Amém, amada do Pai? Ela diz aqui, manda um alô para mim. Amém, amada do Pai? E agora nós vamos para a ligação para nossa querida missionária, né? Em nome de Jesus, ela vai estar participando da programação, né? Nesta manhã maravilhosa, já quero honrar a Deus pela vida da cantora Cristina Reis, que tem sempre preocupado aí, trazendo cantores, missionários, missionárias, né, pra gente, viu, Cristina Reis? Que o Senhor nosso Deus, Ele continue te abençoando, te usando poderosamente, né? Quero dizer para você, amada do Pai, o seu trabalho não é vão no Senhor. Viu, amada? Tudo aquilo que nós fazemos para o reino de Deus, né? Tenha certeza que não fica esquecido diante do Senhor. Tanto de bom quanto de mal, né? Quando a gente faz o bem, não fica esquecido diante do Senhor. Quando a gente faz o mal, também não fica esquecido diante do Senhor. E é isso que nós precisamos colocar na nossa mente, no nosso coração, né? Então é melhor semear semente boa, né, irmã Solange? Semente boa, porque daí vamos colher o bem, né? Amém, amados e amadas do Pai? Já voltamos. E mesmo assim, não se afastou de mim. Quantas vezes você me pede atenção? Com carinho, hoje me toma pela mão e diz, filho meu, volta pra mim. Como olhei o meu Pai, torna-me barro e
faz desse barro um vaso novo, enxuga o seu perdão. Oh, como o oleiro, meu Pai, torna-me barro em suas mãos, faz desse barro um vaso novo, encho com seu perdão. Sabe, Pai, em muitos gestos sei que o ofendi, e mesmo assim não se afastou de mim. Quantas vezes você me pede atenção, com carinho hoje me toma pela mão e diz: filho meu, volta pra mim. Como o oleiro, meu Pai, torna-me barro em suas mãos, faz desse barro um vaso novo, enche-o com seu perdão. Oh, como o oleiro, meu Pai, torna-me barro em suas mãos, faz desse barro um vaso novo, enche-o com seu perdão. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o teu socorro. Seguro estou, em ti nada temerei, tua destra sustenta-me, teu cajado me consola, nada é impossível para ti, tu és o Senhor, por isso espero em ti. Sei que vencerei, ele vive, Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Já estamos aqui ao vivo com a missionária Angélica Luísa. É isto, amada do Pai, a paz do Senhor Jesus, missionária.
Amém, a paz do Senhor, é isso mesmo. Bom dia a todos. Angélica Luísa, do Nascimento, é isso mesmo. Amém, glória a Deus. O amado do Pai, meu anjo, em primeiro lugar eu quero pedir ao Senhor dos céus e da terra, né, que Ele continue abençoando a sua vida, abençoando aqui esse momento precioso, né, abençoando a vida da Cristina Reis, também por ela ser esse canal de bênção nas nossas vidas, né. E já quero deixar assim, amada do Pai, os meus agradecimentos a você. Obrigado por aceitar o convite. Amém, amada? Amém, eu que agradeço pelo convite. O Senhor é fiel, né? Quando ele fala, ele cumpre, né? E eu direto perguntava, Senhor, quando, né, os seus propósitos vai começar na minha vida? Mal eu sabia que já tinha começado desde quando eu nasci, né? Que era tudo para honra e glória dele, que era tudo para um testemunho dele, que era tudo para glorificar e exaltar o nome dele, né? E hoje ele está me dando a oportunidade, né, de eu estar falando um pouco da grandeza do que ele fez na minha vida para as outras pessoas, né, que não conhecem a minha história de perto. Então eu fico muito feliz e honrada pela graça do nosso Senhor na nossa vida. Amém, amado do Pai. Meu anjo, olha, eu já quero deixar assim você na liberdade do Espírito Santo, né? Eu não sei o que está acontecendo aí, que está retornando, irmã. Tá dando retorno? Eu também não sei o que é. Mas vamos lá, né? Eu já quero deixar você aqui na liberdade do Espírito Santo e a oportunidade já está com você, meu anjo. Amém. Às vezes vocês vão ouvir um barulhinho de criança, é porque minha menina acordou bem agora, tá? Mas vamos lá. Como eu disse no meu testemunho com o pastor Edmar, né? A minha vida se resume em Eclesiastes 3, que tudo tem o tempo do Senhor na minha vida, tudo. E em Jeremias 29:11, né, que fala, pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, né. Então, como eu comecei a contar no meu testemunho, desde pequena, eu sempre sentia muita rejeição da parte das pessoas pela minha vida. Porque eu sempre fui muito agitada, eu sempre fui muito chorona. Desde muito nova, o inimigo já tentava, né? Na verdade, ele tenta desde o ventre da nossa mãe, né? Tentar nos calar pra gente não fazer o propósito do Senhor. Porque ele sabe quem oferece risco pra ele, ele sabe qual é o propósito que Deus tem na nossa vida. E então, eu sempre sentia muita rejeição da parte das pessoas, eu sempre cresci muito agitada, chorona. Eu não entendia muito bem o porquê daquilo, eu não entendia o porquê que eu era diferente das outras pessoas, das outras crianças, né? Porque muitas vezes eu chegava em um ambiente onde estava 3 ou 4 e eu sentia que eu era diferente. Por quê? Porque o inimigo lançava sobre as pessoas uma certa rejeição sobre a minha vida. Mas ele sabia qual era o propósito que Deus tinha na minha vida. E aí a gente foi crescendo, né? E como eu havia falado, tudo que eu tentava fazer na minha vida não dava certo, né? Eu tentava amizade desde a época da pré-escola, eu não dava muito certo as minhas amizades. Eu pensava em alguma coisa, não dava muito certo, e eu não entendia o porquê daquilo ali não acontecia. E aí eu fui crescendo, né? Quando de um determinado ano, eu não lembro muito bem, não me recordo, nós nos mudamos de Araporã para Itumbiara, né? Que é uma cidade bem próxima, uma divisa só de ponte. E ali a gente foi morar ali, né? Para poder ajudar, cuidar do meu avô. E aí foi aonde, como se diz, foi aí que eu comecei a ser mais perseguida, a sofrer mais, porque eu fui crescendo uma adolescente que eu ouvia muitas palavras duras para mim. Eu ouvia palavras que eu nunca seria ninguém, que eu tinha que me enxergar, quem eu achava que eu era. Eu não entendia, né? Eu sentia que tinha algo diferente de mim, mas eu não entendia o porquê daquelas palavras, eu não entendia o porquê daquela perseguição. Tinha comigo o seguinte,
que eu não vim nesse mundo a passeio. E de fato eu não vim mesmo. Porque a gente sabe que quando o Senhor tem propósito na nossa vida, a gente não veio aqui simplesmente para passar embora. A gente veio aqui para poder fazer a vontade dele, levar a palavra dele, né? E fazer a vontade dele. Então eu fui crescendo e as coisas só foi piorando. Em 2007, a minha tia começou a frequentar, né, um centro espírita. E através daí a nossa vida virou de cabeça para baixo. Igual eu falei, né, anterior, eu repito de novo, eu escuto muitas pessoas falar assim: eu não acredito que o diabo fala, eu não acredito que ele tem, que ele faz alguma coisa, porque eu tenho a presença de Deus na minha vida. Mas é onde eu falei: vigia não para ver se não cai. Ele é sujo, ele não brinca de ser ruim, ele não brinca de ser mau, ele não brinca de querer tragar a nossa vida, né? Se a gente não vigiar, a gente cai. E aí, nesse período que ela foi pro centro espírita, a nossa vida virou de cabeça para baixo. Nossa família foi completamente destruída. Meu pai e minha mãe separou. Eu, como eu já havia falado, eu fiz muitas coisas que desagradou familiares meus. Fiz muita coisa que até mesmo desagradava a Deus. Eu não entendia o porquê que no meio dos meus quatro irmãos eu tive que ficar, né? E a minha irmã, meus irmãos, a Cristiana foi expulsa de casa, né? A pastora Cris, né? E os meus outros 2 irmãos decidiu a não voltar mais. E ele foi. Só que aí a minha tia chegou em mim e falou assim: agora você vai ter que tomar uma decisão. Ou você vai se desenvolver no centro espírita e vai ficar, ou você vai embora junto com seus irmãos. Eu olhava para minha mãe e eu pensava: se eu for, minha mãe não vai aguentar. Se eu ficar, a minha vida vai se destruir. Mas eu não dou conta de simplesmente virar as costas e falar assim: não, eu não vou ficar, eu vou deixar minha mãe. Eu não consegui. Então foi aí aonde eu falei assim: não, eu vou ficar, né? Eu chamava minha mãe para ir embora, minha mãe falava assim para mim: eu não dou conta. E aí foi onde eu falei: pronto, eu vou ficar. Me desenvolvi no centro espírita. E foi 3 anos de escravidão, 3 anos de sofrimento. Foi 3 anos que eu convivi cara a cara com o diabo. Foi 3 anos que eu vi coisas que eu acho que tem pessoas de 90 anos, muitas pessoas que não teve a experiência que eu tive. O diabo, ele é sujo, ele não brinca, é onde eu falei, ele não brinca. Ele não brinca de querer tragar a nossa vida. E quanto mais ele vê que a gente está sendo escravizado por ele, mais ele quer nos escravizar até o último segundo da nossa vida. E aí, tinha dias que a gente ia para o centro espírita e ficava 12 horas dentro do centro espírita. Mal conseguia comer, mal conseguia dormir. E ali, o tempo todo ele falava assim que era para poder salvar meus familiares, para poder salvar os meus, para poder não deixar que nada de ruim acontecesse com os meus irmãos, com os meus familiares. E por um certo tempo eu até cheguei a acreditar que sim. Mas no fundo do meu coração, o Espírito Santo de Deus sempre me tocava que o único que tem poder na nossa vida de nos libertar, de nos guardar, de nos revestir, é Deus. Somente Ele, nada mais. E aí, a minha tia ficou completamente doida, pirada mesmo, porque o diabo cegou ela de uma tal maneira que ele era o diabo e ele colocava na cabeça dela que eu era a filha do diabo. Então ela queimou todas as minhas roupas, as minhas e as da minha mãe, os nossos móveis, foi todo destruído. A nossa casa, a minha casa, mas a casa da minha mãe, que a gente teve que deixar para morar com ela porque eu não tinha condição de trabalhar, e para poder ficar junto da minha mãe, e o tanto que eu emagreci, adoeci, a gente tomou remédio de depressão. Então assim, os móveis da nossa casa foi completamente destruído. Eu tinha uma caixa de enxoval que a minha mãe ficou anos e anos fazendo, mas a Cristiana para mim, para quando eu casasse eu ter os meus enxovais. Ali foi tudo queimado, não ficou nada.
somente a roupa que estava no meu corpo, que mesmo assim eu também tive que tirar e ela queimou. E aí a nossa vida começou a virar de cabeça para baixo. Ela pegou os meus documentos pessoais, mas da minha mãe, enterrou os nossos documentos. Eu tenho até hoje a carteira de trabalho que molhou as páginas, danificou minha carteira de trabalho, estragou. E aí ela foi ficando cada dia mais obcecada, mais possessiva. E chegou um dia que eu falava pra minha mãe, quando ela saía, eu falava assim: mãe, vamos embora. Minha mãe falava pra mim: eu não dou conta, Angélica, eu não consigo. Como que eu vou embora se eu não consigo? E aí eu só pensava: meu Deus, mas como que eu vou deixar minha mãe? Eu não consigo deixar minha mãe, eu vou ficar aqui com ela. E aí tinha dias que a gente tinha que comer cabeça de porco, quando meu tio ia no matador e via se eles tinham matado porco, porque a gente não tinha carne para comer. Teve muitas vezes que a gente chegou quase a passar fome. E muitas vezes a gente comia tomate, porque minha tia decidiu fazer uma horta na casa dela. Então a gente comia muito tomate. Eu cheguei até a pegar raiva um certo tempo de tomate. Deus me perdoe, é até pecado falar, né? Tomar raiva de comida. Mas aquele ácido, quando eu lembrava daquele ácido do tomate, meu estômago embrulhava. E aí foi assim 3 anos. Quando foi inteirando o terceiro ano, o quarto ano, no quarto ano, um certo dia o diabo que estava nela virou para mim e falou assim: eu sou o seu Deus, eu sou Deus. E eu enfrentei ele e falei: não, você não é Deus. Você não é o Deus da minha vida. Você não é Deus que criou o mundo. Você não é Deus de perfeição. Você não é Deus. E você não é Deus da minha vida. Você não me manda. Você não tem autoridade na minha vida mais. Não tem. E eu creio que da minha mãe também você não vai ter mais. Isso foi perto do meu aniversário. Quando foi no meu aniversário, que foi em novembro, a gente estava sentado e do nada a minha tia me jogou no chão e começou a bater na minha cara. E aí ela batia e eu não entendi o porquê que eu estava apanhando. Ela depois chegou em mim e falou assim, chegou na minha mãe e veio para mim e falou assim: nunca mais, fala para ela que nunca mais eu quero que ela coloque o pé dela dentro da minha casa. Eu não aceito mais. E aí é aonde entra a luz incomoda as trevas. A partir do momento que eu rejeitei, que eu falei que eu não ia ser mais escrava do diabo, que ele não era o Deus que mandava na minha vida, que ele não era o meu Deus, o meu Pai amado, o meu Pai celestial, ele simplesmente usou ela para falar que não me queria mais lá. E aí então, a minha mãe, um pouco antes disso, ela tinha começado a namorar, ela tinha já separado meu pai, tinha começado a namorar com outra pessoa, e Deus trabalha tudo da maneira certa. Ele é perfeito no que ele faz, ele cuida de cada detalhe. A casa da minha tia, onde a gente foi morar, era do lado da casa do meu padrasto, que ainda hoje minha mãe é casada com ele. E no momento que a minha tia estava batendo no meu rosto, meu padrasto estava em cima do telhado, arrumando o telhado da casa dele. E ele viu aquela cena. E depois ele chamou minha mãe e falou assim: pega as suas roupas, as roupas da sua filha e vem morar na minha casa. Eu não aceito que vocês façam aquilo com ela. E aí a gente foi morar com ele. Eu fiquei lá eu fiquei pouco tempo lá, mas no fundo eu sabia que aquilo ali, quando eu saí eu pensei assim: ai, vou respirar aliviada. Tô livre disso, eu não preciso mais disso pra minha vida. Mas aí ainda não era o propósito do Senhor para mim. E eu sentia que ainda não era. Durante o tempo que eu fiquei na casa da minha tia, além das minhas roupas, ela queimou o meu celular, ela quebrou o meu celular, ela acabou com tudo que era da gente. Eu tinha 3 peças de roupa para me vestir quando eu morava na casa dela. Inclusive foi comprada no bazar. Eu não podia usar vestido, eu não podia usar saia, eu não podia usar bermuda curta, eu não podia usar calça colada. Eu só poderia usar camiseta,
né? Camiseta bem, assim, que tampasse completamente o meu corpo e bermuda para baixo do joelho. Porque ela era tão obcecada de ciúme que ela achava que se eu usasse qualquer roupa além dessa, o marido dela ia olhar para mim. Então eu vivia assim, de uma maneira que eu era praticamente escrava. Eu era escrava do diabo. Tinha vezes que eu ia colocar comida e ela falava assim pra mim: você vai colocar por último porque você é filha do diabo. E eu tinha que esperar todo mundo colocar a comida pra depois eu colocar. E me ver na humilhação dela ainda pegar a colher e lavar pra depois, quem quisesse repetir. Isso quando eu não tinha que esperar eles comer para depois eu comer, eles comer e se fartar para depois eu comer. Quantas vezes a minha mãe chorava. E eu lembro muito bem, isso eu até esqueci, eu creio que tudo tem um tempo, né? Que o Espírito Santo de Deus naquele momento ele não me lembrou de contar isso no dia que eu contei meu testemunho. Eu lembro que teve um dia que eu caí na cama, eu estava muito doente, eu estava numa febre. E aí eu lembro da minha mãe ajoelhar no chão e falar assim: Deus, se o Senhor não quiser me resgatar, resgata minha filha. E o Senhor me resgatou. Mas eu creio que, assim como Ele prometeu e falou que Ele ia me resgatar para minha irmã, para Cristiana, e Ele prometeu também na vida da minha mãe, eu creio que no tempo da minha mãe vai chegar também, porque o Senhor Ele é fiel para cumprir. E aí a gente foi morar com meu padrasto, arrumei um trabalho, trabalhava de operadora de caixa no supermercado. E aí quando teve um aniversário, eu fui no domingo, era o aniversário, eu saí meio-dia, 6 horas da tarde eu voltei. E de uma hora para outra meu padrasto virou para mim e falou assim: eu não aguento mais, eu não tenho filho, eu não aguento adolescente, você foi para a festa de aniversário, eu fiquei preocupado, desse jeito não dá mais para mim, se continuar assim você vai ter que ir embora. Eu peguei e falei para Deus: Senhor, eu não quero viver mais uma vez debaixo da humilhação. Me dê uma oportunidade, né? E aí foi quando eu peguei conversando lá no meu trabalho, né? Uma colega minha falou: vamos dividir aluguel comigo? Eu falei: vamos dividir então. Tá dando pra ouvir minha menina cantando? Sim, amada, mas pode continuar. Amém. Aí, ó, Rebeca, ó. E aí foi quando eu peguei e fui dividir aluguel com ela. Eu me lembro bem que quando foi a gente pagou aluguel na terça, quando foi no domingo, ela virou pra mim e falou assim: você vai ter que ir embora da minha casa. Você não vai poder ficar aqui mais porque eu vou mudar pra Rio Verde. Ela foi pra fazer bagunça em Rio Verde. E aí eu tive que sair. Quando eu tive que sair, eu peguei minha bicicleta e fui pra casa da minha mãe. E cheguei lá e falei assim: mãe, eu não tenho pra onde ir, não tenho mais nenhum real, porque o meu pagamento que eu recebi, eu ajudei a pagar o aluguel, água, energia, e eu não tenho mais pra onde ir, o que eu vou fazer? Ela virou pra mim e falou assim: minha filha, você escolheu sair daqui, eu agora não posso fazer mais nada. Naquele momento ele me deu um desespero tão grande que eu pensei assim: nossa, eu parei 3 anos da minha vida, sujeitei a tudo que eu passei por ela, e agora ela virar pra que não poderia fazer nada. Naquele momento eu não entendi o que era, mas depois eu fui ver que tudo era propósito do Senhor, porque às vezes se eu tivesse ficado lá, eu ia voltar para trás, eu ia voltar a cometer aquilo que Ele já tinha me resgatado para eu não fazer novamente. E aí foi quando eu peguei e falei assim: então tá bom, mãe. Peguei a bicicleta e saí e falei assim: Senhor, agora eu não tenho mais para onde morar, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho coragem de chegar nos meus familiares pedir moradia, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu agora só tenho amor, porque eu não sei mais o que fazer da minha vida. E aí foi aonde eu cheguei na casa de outra colega minha. Deus preparou 2 outras pessoas, 2 outras colegas minhas, que falou assim: não, pode vir morar com a gente. E aí eu fui morar lá. Nesse período foi quando eu comecei a ir para a igreja com Cristo. Muitas vezes eu ia bêbada,
Eu ia bêbada para a igreja para poder não ter para poder ela desistir de mim, para poder ela falar assim, não, eu não vou nunca mais chamar a Angélica, porque ela tá bêbada. Só que quando o Senhor tem propósito, ele não é assim como a gente pensa, né? A pessoa vai me chamar e eu vou assim, ela vai desistir, ela pode até desistir. Mas quando o Espírito Santo de Deus tem propósito, não adianta a gente correr, no tempo dele se cumpre. E aí, eu me lembro que teve um show, até eu ri dessa parte, que a Cristiana falou assim, Angélica, eu não vou mais ficar falando com você, eu vou entregar na mão de Deus e eu vou deixar ele trabalhar. E o nome do show era De Corpo Inteiro, o nome da banda. Eu lembro que eu cheguei lá. Quando eu virei assim, de um lado para o outro. Quando eu fui olhar para o outro lado, minha roupa rasgou de cima a baixo. E eu falei, meu Deus do céu. E eu comecei a chorar. E a segurança só falava assim para mim, vai embora, vai embora. Quando eu cheguei lá em casa, depois que eu conversei com a Cristiana falava assim, eu não vou mais pôr a mão, vou deixar Deus trabalhar na sua vida. E é onde eu falo. Muitas vezes a gente chama as pessoas para ir na igreja, a gente evangeliza na boca de fumo, na casa de prostituição, às vezes a gente evangeliza para uma pessoa que está no mundão, mas ela nunca vai ser resgatada porque a gente chama ela hoje, amanhã ela volta para o mundo. É aonde eu falei, quando a gente planta semente no coração, na vida daquela pessoa, a gente tem que entregar na mão do Senhor. Porque ele que é o agricultor, ele que vai germinando aquela semente, ele vai trabalhando. E aí foi quando surgiu a oportunidade de eu morar sozinha, só eu e Deus. Quando eu chegava do trabalho, eu trabalhava nessa época já de operadora de caixa, na farmácia. Quando eu chegava em casa, eu sentia a necessidade de eu colocar um louvor e ensaiar. Eu falava assim, eu ensaiava como se eu estivesse no culto, e eu ainda estava no mundo. E eu dava paz, Senhor, para as irmãs, e falava assim que eu ia louvar um hino, e eu falava a palavra bonita, e eu sentia a necessidade de eu ensaiar esse louvor, que era até da Bruna Carla, aquela que fala vem sobre mim, Espírito Santo. E aí eu ensaiava esse louvor, só que quando era o dia de ir para a igreja, eu corria, eu falava, não, eu não vou, eu vou beber. Aí aparecia amizades, não, vamos beber, vamos pra vida, vamos pro mundão. Mas no meu interior, lá no fundo, eu sentia a necessidade de fazer, de servir, de louvar. Eu vestia saia, muitas vezes a Cristiana começou a me dar saia jeans, e antes eu achava ridículo, eu falava assim, gente, por que essas mulheres... Quando a gente foi chamar, é diferente. E é lindo ser diferente. Porque, glória a Deus, que todo mundo é diferente, ninguém é igual a ninguém. Cada um tem o seu brilho próprio do Espírito Santo. E aí foi aonde eu fui comer. Eu vesti a saia. No culto, o diabo jogava tanta seta, tanto impedimento que eu não ia. E assim, 2000 eu pensei e fiz um teste de gravidez, deu negativo. E aí eu peguei e falei assim, eu vou na ginecologista, porque aí começou a me dar hemorragia demais, me dava muita hemorragia. E aí fiquei internada, eu mais meu esposo nessa época a gente tinha separado, e aí eu fiquei internada. E aí no meio dessa internação foi onde eu fiquei cara a cara com Deus, era eu e ele e mais ninguém. As enfermeiras conversando, conversa aqui, conversa ali, e elas aplicaram um medicamento na minha veia, e eu senti que sapecando demais e minha vista embaraçando. Eu falei assim, eu tô sentindo minha veia queimando demais, o que é isso? Aí ela, nossa, mas aplicou remédio errado, não era nela, não era esse. Eu falei, meu Deus do céu, agora vou morrer. E aí foi aonde eu conversei, falei assim, Senhor, hoje o Senhor me mostra quem é o Senhor na minha vida. Porque nesse momento que eu tô aqui, é só o Senhor que tá aqui do meu lado. Então, me dá outra oportunidade. Se o Senhor me der outra oportunidade, eu vou abraçar essa causa e eu não vou mais sair da presença do Senhor. Não importa o que aconteça, eu vou continuar na presença do Senhor. Mas me dê a oportunidade para me levar a tua palavra, para poder fazer a tua vontade. Mas não me deixa morrer desse jeito, né? Que eu não quero perecer, não. Já sofri tanto nessa terra para depois
e sofrer no destino de tanto sofrimento que a gente já sabe qual é. E o Senhor me deu outra oportunidade. E aí eu saí dali, mas isso acontece muito e eu vejo muito. As pessoas brincam de fazer aliança com Deus, mas quando a gente fala com Deus uma vez e Ele escuta, a aliança que Ele faz com a gente é eterna. Muitas vezes a gente perde uma segunda oportunidade, e quando o Senhor dá aquela segunda oportunidade, ou até a terceira, a gente vira as costas para Ele e fala assim, agora eu não preciso mais, agora eu vou viver minha vida. E aí é aonde o sofrimento vem maior do que era antes. Eu peguei e teve um show, ia ter um show na nossa cidade, do Jorge Mateus, e eu peguei e fui. E postei a foto na rede social. A Cristiane falou assim pra mim que só sentiu tristeza e orou, foi orar. No meio dessa festa eu saí pra me pegar uma bebida e de repente veio uma briga e eu senti uma mãozada no meu peito que eu fui longe. Eu falei assim, não é pra mim estar aqui. Eu fiz uma aliança com Deus e tô aqui de novo no mundo. Chega, tá na hora de eu consertar. E aí foi onde eu falei com meu esposo. E ele falou assim, vamos embora. E vai ser a última vez que a gente vem nessa festa de mundão. Só que é onde eu falo, o Espírito Santo de Deus trabalhou primeiro na vida dele do que na minha, porque ele já teve um relacionamento evangélico, a qual teve uma traição, então ele não queria saber mais de pessoas evangélicas, ele não gostava, ele não admitia. E ele falava assim pra mim, se você virar evangélico eu vou largar de você. Eu já fiz a besteira de fazer isso uma vez. Aí dessa vez eu falei, eu não agora vai ser Deus. Se você quiser sair da minha vida, você sai, mas Deus não. E aí a gente foi nessa festa e falei pra ele, então agora eu vou mudar a minha vida. Depois dessa festa a gente não foi mais em festa. E aí teve uma oportunidade da gente vir pra Uberlândia aqui passear. Quando eu cheguei aqui, eu falei pra ele, a partir de hoje, dia 12 de outubro de 2014, nunca mais eu coloco uma gota de bebida na minha boca. Porque eu creio que o Senhor vai me sustentar de pé para que eu não caia mais nesse vício. E aí a gente veio para Uberlândia no dia seguinte. No dia seguinte que a gente veio aqui, porque na semana seguinte, no outro sábado, a gente veio aqui porque eu ia colocar um cabelo e só tinha aqui a mulher que eu queria. E aí a gente veio. Quando eu cheguei na casa da minha tia, que ela abriu a geladeira, pude escolher a qualidade da cerveja que tinha lá. A qualidade da bebida eu poderia escolher. Só que eu falei, não, se eu falei que eu nunca mais vou colocar isso na minha boca, nunca mais eu vou colocar. E agora eu vou manter de pé, firme, para poder fazer a vontade de Deus. Passado isso, comecei a frequentar a igreja. Me batizei, o dia que eu batizei meu marido nem foi comigo porque ele não queria. E aí comecei a ficar firme na igreja, larguei meus vícios, larguei o mundo, as amizades foram se afastando, mas o meu amigo que é fiel, que é Deus, sempre esteve do meu lado. Passamos muitas dificuldades, e aí foi quando eu descobri que eu estava com mioma, e fiz o tratamento, né, do mioma, mas o Senhor operou o milagre dele, porque eu creio que no momento que eu descobri, o Senhor já rompeu, né, aquele mioma ali e decretou a cura. E aí, passado isso, toda vez que a gente vinha para Uberlândia, eu pensava assim, eu tenho que arrumar eu pedia ao Espírito Santo de Deus, assim, me dá uma estratégia do que eu vou fazer para o meu marido se converter. Porque um dia eu tô ouvindo louvor, quando eu entro no carro eu tô ouvindo Gustavo Lima. Isso não tá certo. E aí o Espírito Santo de Deus me deu a estratégia, coloca louvor. E aí eu falava assim, olha, Thiago, a gente vai ter que colocar louvor, porque isso aí vai evitar que a gente acidenta, porque a gente chama o Espírito Santo de Deus, quando a gente louva o Senhor, a gente chama a presença do Espírito Santo de Deus para nossa vida. E assim foi, comecei a colocar louvor, ele começou a ouvir, aos poucos foi trocando pendrive de música do mundo para música evangélica, aos poucos ele, não, baixa essa música, baixa esse louvor, baixa esse. Quando a gente foi ver, a gente só estava ouvindo louvor para honra e glória do Senhor. E aí ele pegou, num domingo a gente aqui em Uberlândia, eu falei assim, meu Deus, esse homem não pisa na igreja, o que eu vou fazer? O Espírito Santo de Deus usou a vida do marido da minha prima,
E aí ele pegou, falou, vamos, arruma e vamos para a igreja. Ele foi para a igreja. Daí por diante, Deus foi operando um milagre, foi trabalhando no coração dele, na vida dele. Ele se batizou, para honra e glória do Senhor. Ele batizou, assim, ele é de uma família italiana, então família muito tradicional no católico. Mas para honra e glória do Senhor, ele libertou ele e ele se batizou. E aí depois, passado disso, em 2017, no início de 2017, o Espírito Santo de Deus usou a vida da Esther, da filha do pastor Edmar. Na época eu acho que ela tinha 4 anos, acho menos que isso. Ela falou assim, tia, o papai do céu vai mandar uma Rebeca para a senhora. E aí eu pensava assim, mas será? Mas eu vou acreditar. Falei, amém, minha filha, amém. Só que eu ia fazendo teste, não acontecia, e aí a hemorragia voltou. Eu falei, meu Deus, será que eu tô doente de novo? Mas no mesmo tempo eu acreditava que o Senhor já tinha me curado. Eu sabia que o Senhor tinha me curado, mas que era uma seta do inimigo. E aí eu me lembro que quando foi, eu não lembro muito bem o mês ao certo agora nesse momento, mas eu lembro que eu teve um dia que eu tava limpando a minha casa e eu coloquei aquele Volte a Sonhar da Eliane Lima Martins, quer dizer, coloquei no último volume e comecei a gritar. Eu gritava, eu fiz igual a Ana, eu não dava conta de orar, eu só gritava. Eu gritava e acreditava que o Senhor ia me realizar o meu sonho, que era ser mãe. Quando foi em dezembro, o prefeito onde eu trabalhava da minha cidade ia mandar todo mundo embora no dia 15 de dezembro, porque a gente era cargo comissionado. Só que, igual eu falei, Deus trabalha em detalhes. E aí ele pegou, o Espírito Santo de Deus trabalhou. Eu engravidei no dia 15 de dezembro e ele decidiu exonerar todo mundo no dia 25 de dezembro. Então, quando ele me mandou embora, eu já grávida. Quando eu descobri em fevereiro, no dia 2 de fevereiro, eles me retornaram para o trabalho. E aí eu trabalhei até eu ganhar a Rebeca. Tudo foi à mão do Senhor. Eu pedi ao Senhor para poder preparar tudo. Preparar o trabalho para eu não ter que sair de perto dela com 4 meses de vida. Preparar a enfermeira, médico. O Senhor preparou tudo. Um hospital, igual é o lá da minha cidade, lá de Itumbiara, que é muito difícil, todo mundo conhece. O Senhor operou um milagre tão maravilhoso na minha vida que eu tive uma enfermeira para ficar segurando a minha mão, coisa que é muito raro de acontecer ali, porque ali todo mundo sabe como que é a saúde. Então o Senhor preparou tudo e Ele cuidou de cada detalhe. E aí a Rebeca nasceu, mas foi um período de muita dificuldade, porque a gente começou a passar muito aperto, muita dificuldade. E quando ela nasceu, eu fiquei com ela até os 8 meses, ainda trabalhando, né, de licença maternidade, que eu tinha 2 meses de férias, então fiquei com ela até os 8 meses. Quando eu voltei a trabalhar, com 15 dias, exoneraram todo mundo e aí eu perdi meu trabalho. Foi a época que eu me vi na dificuldade de novo, porque aí a gente mal tinha o que comer praticamente. E eu entendo que quando a gente tem que passar por um deserto, é a gente que tem que passar. Não adianta a gente falar, mas porque fulano não ajudou, mas você tinha isso, você tinha aquilo. Quando é a gente que tem que passar por aquilo, não adianta. E eu entendo que como eu passei antes, a época do tomate da cabeça de porco, era necessário a gente passar novamente. O Senhor sabia o porquê. Porque antes, o meu marido, ele foi criado de uma maneira que era tudo do bom e do melhor, e ele tinha nojo de quase tudo. Então ele se viu numa situação que a gente tinha que comer suã de porco e fígado de galinha, porque era o que tinha que comer. Então foi um tratamento para ele, mas a gente passa junto. E ele, depois até ele falou, foi um tratamento do Senhor na minha vida. E eu vejo isso. E aí a gente passou esse período de dificuldade, de luta. Fomos morar perto da Cristiano, né? Aí a gente decidiu alugar a nossa casa e morar perto dela para poder ela me ajudar com a Rebeca para me arrumar trabalho. E aí a gente ficou lá menos de um ano. E aí depois eu sempre orava ao Senhor para poder ele trazer a gente aqui para Uberlândia, mas eu não entendia qual que era o propósito, qual que era a finalidade disso, né? Porque ardia no meu coração o desejo de vir para cá, e eu falava assim, Senhor, abre uma porta pra gente vir.
E aí, o meu marido foi mandado embora do trabalho com 5 anos, né, de serviço. Ele foi mandado embora. E mais uma vez a gente viu o trabalhar é a mão do Senhor. Porque aí foi quando o Senhor usou a vida de uma colega minha, da Renata. E aí a Renata pegou e falou assim pra mim: Angélica, você quer vir embora pra Uberlândia? Eu falei, quero. Ela falou assim, não, então onde eu trabalho lá eu vou sair, vai precisar de gente pra trabalhar, e aqui o apartamento no andar de cima do meu vai estar pra alugar. Então o senhor preparou tudo, e depois usou a vida de um colega do meu marido pra arrumar um trabalho pra ele. Só que aí foi quando a gente começou a ficar perdido, porque o ministério de cidade grande é bem diferente de cidade menor. E aí a gente ficou, nossa, e agora? O que a gente vai fazer, né? Mas o Senhor trabalhava em tudo. Veio a pandemia, foi a época que a gente teve que buscar de dentro de casa. E em todo tempo a gente viu o trabalhar do Senhor. Porque aí eu orava, mas o meu marido e minha filha, e eu falava assim: Senhor, nos unge com teu sangue do Cordeiro. Não permita com que a gente venha pegar essa enfermidade. Porque o Senhor tem propósito, e eu creio que enquanto o propósito não ser cumprido, né, a gente não vai morrer. E eu tinha isso no meu coração, e eu orava com muita fé, e o Senhor nos guardou, porque tanto eu quanto meu marido conviveu com pessoas com Covid positivo. Até uma moça que trabalhava comigo pegou a Rebeca no colo, e para honra e glória do Senhor, nada aconteceu, né? E aí foi. Só que o ano passado eu tive uma experiência muito forte que me abalou demais. E no início do ano meu pai descobriu que ele estava com câncer necrosado já. E aí eu fui ficar com ele no hospital, revezar com meus irmãos. Enquanto eu estava com ele no hospital, eu tive experiências que é Deus, né? Deus permite com que a gente passe por certas coisas para poder amadurecer. Quando eu cheguei no sábado à noite para poder ficar com meu pai, eu vi uma moça sentada na recepção com o marido em trabalho de parto. E aí ela subiu para ganhar o neném, fiquei com meu pai, vi pessoas com Covid positivo, bebê isolado com a mãe na salinha de vidro, mas o Senhor me guardou em todos os segundos da minha vida. Teve um momento que eu vi o meu pai falando para Deus que era para ele levar ele, que ele não aguentava mais de dor, mas ele queria que Deus levasse ele, né? Então, teve muitas experiências. Quando foi 4 dias depois que eu vi essa moça subindo para ganhar o bebê, eu retornei ao hospital. Meu pai já estava em Goiânia, ele foi transferido para Goiânia, mais o meu irmão. E aí, quando eu voltei, eu me vi a cena do pai desse mesmo bebê desesperado, porque o bebê tinha sufocado com leite e ele veio a falecer. Quando eu vi aquelas enfermeiras chorando e falando que elas não tinham conseguido salvar, eu não entendi o que era. Depois que eu perguntei o porteiro, eu falei: o que aconteceu? O bebezinho faleceu. Aquilo ali pra mim me desmoronou. Eu vi bebê passando assim com, sabe, com tipo intubação. E aí eu pensava assim: mas pra que disso tudo? Por quê? E ainda pra piorar, no final de 2020, uma colega minha, que o Espírito Santo de Deus me usava muito para conversar com ela, para falar com ela, para ela se consertar, para ela se colocar diante da presença do Senhor pelo filho dela. O filho dela veio a falecer atropelado por um caminhão. E a única pessoa que ficou do lado dela fui eu. E ela falava: todo mundo me julga porque eu estava com ele em cima da moto. E você não, você tá do meu lado. Então isso me doía muito, porque toda vez que eu pegava a Rebeca, ela falava assim: hoje você tem a sua filha nos seus braços, eu não tenho mais o meu filho. Então juntou tudo e me abateu de uma maneira que eu não conseguia ir para o trabalho e trabalhar sem chorar. A minha vida era chorar, a minha vida era desesperar. E eu falava: Senhor, é o meu fim, porque eu não estou conseguindo me levantar disso. Está muito difícil para mim. Mas o Senhor, em tudo, Ele cuida de cada detalhe. Quando foi no final do ano, eu peguei e troquei de ministério. E aí foi onde eu comecei no ministério infantil novamente. Eu amo ensinar as crianças a palavra, ver elas falando as coisas da Bíblia, é lindo para mim. E aí foi quando eu comecei eu voltei, Angélica,
voltei novamente a ver a grandeza do nosso Deus com aquele amor. Porque a gente vê as crianças chorar igual. Tinha dia que não ia ter culto. A mãe de crianças ligar para a pastora, falar assim: nossa, fulano tá chorando, que quer ir para a igreja. Até mesmo a pastora falar para mim, falar assim: Angélica, uma criança chorar para ir para a igreja, eu nunca tinha visto isso. Então assim, aí eu vi o trabalhar de Deus, o que Deus era capaz de fazer com a gente, com aquele projeto falido, com aquele improvável, com aquele que para os homens não era nada, que não queria fazer nada, que não queria chegar em lugar nenhum. Então aí eu comecei a ver que o Senhor tem propósito na minha vida, e que quando o Senhor nos unge, quando o Senhor nos separa, não importa o que o homem fala, se o projeto é dele, não é falido, é bem sucedido. Só que a gente ficou lá, infelizmente, pouco tempo por algumas coisas, mas em tudo eu vi a mão do Senhor. Quando foi no início do ano, muitas pessoas começaram a chegar em mim e falar assim: a sua filha é autista? Pelo fato dela ser muito agitada. Então eu comecei a desmoronar novamente, porque aí eu pensava, não que se Deus mandar a gente não vai aceitar, não, mas a gente tem a autoridade de abençoar e amaldiçoar, de falar amém, e eu repreendo em nome de Jesus. E aí eu comecei a ver na Rebeca aquela Angélica, quando era criança, que era rejeitada, que as pessoas me falavam que só sabia chorar, que era muito enjoada, que era insuportável. E eu comecei a ver nela aquela Angélica, que eu comecei a falar: Senhor, eu não quero que a minha filha passe pelo que eu passei. A gente, como mãe, como pai, a gente quer blindar os nossos filhos do sofrimento. A gente ora, jejua, apresenta, porém, o tratamento que Deus tem na vida dela é na vida dela. Infelizmente, não tem como a gente passar por eles, e cada um tem que passar pelo processo de vida. E aí foi quando eu comecei a buscar. E aí o médico virou pra mim e falou assim: você vai ter que fazer uma ressonância na Rebeca e vai ter que tomar anestesia geral. Quando ele falou assim, eu me desesperei, falei assim: nossa, anestesia geral, mas pra honra e glória do Senhor, no momento que ele foi aplicar anestesia geral na Rebeca, eu pensava assim: nossa, e agora? Muita gente fala que toma essa anestesia e não volta. E aí a minha sogra que estava comigo desesperou, falou: e agora? Eu falei assim: eu vou falar uma coisa para a senhora. O Espírito Santo de Deus já revelou que ele tem propósito na vida da Rebeca. E tem um louvor que fala que quem tem proposta de Deus, quem é projeto de Deus, não morre antes daquilo acontecer. Então eu creio que a Rebeca não vai morrer agora nessa anestesia, porque o Senhor tem propósito na vida dela. Então se ela é propósito do Senhor, enquanto não se cumprir, não vai findar a vida dela aqui. E eu creio nisso. E aí foi o momento que eu, como mãe, eu tive que aprender a colocar na mão de Deus aquilo que eu não conseguia fazer. Porque no momento que eu fui para ir com ela, o médico virou para mim e falou assim: mãe, agora você vai ficar aqui, agora é com a gente. Eu falei assim: agora é com vocês e Deus. E entreguei minha filha na mão do Senhor. E para honra e glória do Senhor, deu tudo certo. Ela fez o exame, deu tudo certo. Não aconteceu nada, para honra e glória do Senhor. E não deu nada o exame dela, né? Porém, às vezes a gente passa por momentos que a gente pensa assim: nossa, acabou pra mim, eu não vou conseguir me reerguer disso, pra mim é difícil demais, Senhor, me ajuda. E aí foi quando eu comecei a parar um pouco de orar, a parar um pouco de louvar, a deixar um pouco as coisas, como se diz, vamos deixando as coisas ir acontecendo. Só que aí foi onde eu vi que a minha casa também estava do mesmo jeito. E a Rebeca, que sempre gostou e gosta muito da palavra do Senhor, de ouvir oração, de ouvir palavra, já não estava querendo mais. O meu marido já estava tanto faz, tanto fez. Só que foi onde eu falei assim: eu vou ter que me revestir como uma mulher sábia e lutar pela minha casa, porque eu estou sendo tola e minha casa está começando a perecer. E foi aonde eu comecei a orar novamente, foi onde eu comecei a buscar novamente. Mas quando a gente se levanta, o inimigo vem com uma seta maior do que o que ele já veio antes para poder tentar nos destruir. Só que aí é o momento que a gente tem que nos revestir do Espírito Santo de Deus e não permitir com que ele venha podar nossas pernas, que ele venha fazer com que a gente venha cair novamente. E aí a gente voltou para um outro ministério, a qual a gente já era, né, de quando a gente mudou aqui para o Uberlândia.
Recebi a proposta novamente para poder voltar para o Ministério Infantil, porém eu estou apresentando para o Senhor. E aí eu pensei assim, não, acabou para mim, eu não vou fazer nada, não sei mais o que eu faço. Parece que o Senhor já havia falado que ele iria me usar para falar com as pessoas, mas como, aonde, como, aos meus olhos é impossível, mas eu vou crer pela fé que no propósito dele, no tempo dele vai acontecer. E aí tem mais ou menos um mês isso, menos de um mês. Eu acordei no sábado, eu tô completamente assim, triste, desmotivada, cansada. E aí eu peguei e falei assim, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Porque às vezes eu olho pelo meu olho e eu não consigo enxergar. Então eu tenho fé que o propósito do Senhor vai se cumprir, mas eu não sei como, eu não sei aonde. Eu não sei como, porque às vezes a gente olha, quem tem, como se diz, hoje em dia está quase que normal, infelizmente, pegar cargos na igreja quem tem algum tipo de status financeiro, né? Às vezes nem se olha muito a unção que o Espírito Santo de Deus colocou na mão da pessoa, às vezes nem se olha muito qual que é o chamado que o Espírito Santo de Deus colocou, mas isso, infelizmente, a gente começa a enxergar, né? Isso é triste de se ver, porque enquanto isso tem muitas vidas perecendo. E aí, eu sentada orando, o Espírito Santo de Deus falou comigo, falou assim, você vai usar as ferramentas que eu coloquei na sua mão. Eu te capacitei para isso, então você vai usar as ferramentas que eu coloquei na sua mão. E eu pensei, que ferramenta, né? Ensinar as crianças, porque eu já ensino a Rebeca, mas aí eu vou pegar o Ministério Infantil, como que vai ser? Não, você vai criar uma página chamada Palavra com Propósito. E aí você vai começar a levar a minha palavra, a minha motivação, mostrar para as pessoas que mesmo no meio da dificuldade, da luta, eu estou ali. Tudo eu tenho controle, nada sai do meu controle. E aí foi quando eu fui, falei assim, então vou criar essa página. Criei no TikTok e no Kawaii. No YouTube eu ainda não comecei a postar, que eu estou ainda pedindo a Deus uma confirmação. Mas a gente tem que usar aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou na nossa mão. Porque a gente sabe que esses meios de rede social hoje em dia, as pessoas estão usando para poder se escandalizar, se vulgarizar, né? Assim, isso e aquilo. Mas quando a gente lança a palavra do Senhor, a gente vê que realmente faz efeito. E aí foi no sábado, eu coloquei uma palavra, né? Orei a Deus, pedi uma palavra, ele me trouxe uma palavra. Peguei um vídeo, fiz uma montagem, coloquei, fiz como se diz, fiz um negócio lá da palavra com propósito, né? E uma arte, lancei e saí com meu marido. Quando eu cheguei, eu fiquei assim, eu fiquei até boba de ver o tanto de pessoas que começou a curtir, a compartilhar, quantas pessoas que começou a entrar. E um vídeo que eu postei que fala ainda, daquele louvor fala, ainda tem vida aí. Aquele vídeo que eu postei no TikTok, ele já tá com mais de 200, eu acho que tá mais de 221 mil visualizações, fora compartilhamento, fora curtida. A palavra do Senhor, tem muitos compartilhamentos, muitas curtidas no Kawaii também. E aí eu comecei a ver a palavra do Senhor se cumprir. Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou viajar o mundo inteiro. Mas qual é a ferramenta que hoje em dia consegue ir em lugares que a gente nunca sequer vai pisar? É o meio da internet. Às vezes eu tinha muito medo de ser criticada, porque muita gente fala assim, tem muito crente de rede social, tem muito pregador de rede social. Faz a tua parte. Não importa o que as outras pessoas vão pensar. Confirma do Espírito Santo de Deus. Se foi ele que confirmou, faça. Porque crítica até Jesus teve, até o último segundo dele de vida. Quem somos nós para não receber crítica? Só que aí eu comecei a entrar nos perfis que estavam compartilhando a palavra, sem eu aparecer. Agora que eu comecei a aparecer um pouco no Kawaii, trazendo a palavra, falando, trazendo algo do Espírito Santo de Deus. Mas antes eu só colocava a palavra, o louvor e uma imagem no fundo que nem era eu.
eu comecei a ver que eram pessoas improváveis aos olhos dos homens. Pessoas que às vezes você olha e fala assim, nossa, esse aí, Deus perdoe, mas esse aí deve fazer um assalto por dia. Meninas que vivem postando dancinha, escrever lá, eu creio em nome de Jesus. Eu fiz um vídeo da minha filha, que ela tem uma página também no Instagram. Eu fiz um vídeo para ela, o dela, que teve até um rapaz que comentou, eu aceito o Senhor como único e Salvador, eu preciso disso. Então, quando a gente vê as pessoas falando que aceita Jesus, que quer Jesus, que, Senhor, entra na minha vida, eu preciso do Senhor, meu Deus, é uma resposta para mim. Então, a gente vê que o propósito do Senhor já está se cumprindo. E eu glorifico muito ao Senhor por isso. Nós três tivemos uma experiência na igreja onde eu estava à frente do Ministério Infantil, de evangelizar na rua e levar alimento. E o meu sonho, onde eu falo, é levar alimento para quem tem fome, né? Mas não só o alimento ali para encher o estômago, o alimento espiritual. Porque no meio desse evangelismo que a gente foi fazer, o meu marido foi evangelizar um rapaz. E ele falou assim pra ele, você tá fazendo pra mim muito mais do que me dar essa marmita de comida. Você tá tirando 5 minutos pra conversar comigo. E às vezes tudo que a gente quer é 5 minutos pra gente ouvir a palavra do Senhor. É 5 minutos pra gente ouvir alguém, para as pessoas ouvir o que a gente sente, o que a gente passa e pra conversar com a gente. E o meu esposo achou que ia evangelizar ele, e ele foi surpreendido, porque no final, quem evangelizou meu esposo foi esse próprio rapaz, porque ele era desviado da igreja, ele é desviado, então ele sabia a Bíblia muito bem. E aí, já não bastava essa experiência tão maravilhosa que a gente teve, a Rebeca, com 3 anos, me pega o microfone e começa a cantar, eu tenho até o vídeo, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, eu sou um milagre, eu estou aqui. E aí naquele momento eu falei, Senhor, o Senhor é lindo. O Senhor é lindo na minha vida e eu quero viver essa experiência mais vezes com a minha família, porque eu quero ser igual o Josué falou. Eu e minha casa quer servir o Senhor por excelência. E aí foi onde a gente está, né, com o propósito da palavra, com o propósito. E a rede social da Rebeca, né, que ela tinha parceria por agência de modelo e tal, eu comecei a apresentar para o Senhor, falar, Senhor, é isso que o Senhor quer dela? Porque se o Senhor tem propósito na vida dela, às vezes eu sonho e não é o mesmo sonho do Senhor. Qual que é o sonho do Senhor? E aí a Rebeca começou a falar, mamãe, eu quero ir embora. Eu ir embora para onde, minha filha? Eu quero ir embora para o Papai do Céu. E na mesma hora eu lembrei de um testemunho de uma mãe. Tem até na página, tem esse testemunho, tem esse testemunho no canal do YouTube da Ana Paula Ferrão, se eu não me engano, de uma mãe que a menina dela tinha 4 anos, e eles moravam em um apartamento. Um rapaz que tinha terminado com a esposa colocou fogo nos carros, e aí os rapazes que estavam voltando da festa começou a tocar interfone e falar que estava pegando fogo. A mãe conseguiu sair, infelizmente a criança e o pai não conseguiu resistir e faleceu. Mas a menina falava assim, mamãe, eu vou ficar aqui só mais esse dia, o Papai do Céu vai me levar para ele. E eu pensava, Senhor, eu não quero que o Senhor leve a Rebeca, eu quero fazer a tua vontade, porque se o Senhor me deu ela, o Senhor sabe qual que é a finalidade que o Senhor tem na vida dela. E aí foi quando ela começou a falar assim. Aí eu falei, Rebeca, vamos usar a sua rede social para levar a palavra do Senhor. E agora nós duas começamos a gravar vídeo ensinando as mães como ensinar as crianças, principalmente as crianças menores de 3 anos, a ler a palavra, a entender a palavra, a cantar louvor, a ensinar o Pai Nosso, a ensinar as outras coisas. E por incrível que pareça, a gente está vendo uma repercussão muito grande. Então a gente entende que as pessoas que estão na rede social não é só para passatempo. A maioria mas tem uma menina, ainda tem pessoas que estão ali que às vezes está desesperada, vou pegar aqui, vamos ver o que Deus fala. E às vezes através de uma coisa simples, o Espírito Santo de Deus está respondendo ali questionários da vida da pessoa de muito tempo que ela está pedindo uma confirmação. Então hoje eu entendo
que aquela Angélica, lá do comecinho, que sempre foi rejeitada, que nunca ia chegar em lugar nenhum, eu ouvi isso já por 3 vezes na minha vida, que era para eu me enxergar quem eu achava que era. Hoje eu sei que eu sou uma filha revestida, eu sou uma filha chamada, e que o Senhor tem propósito na minha vida, e que não importa o que o homem fale, eu não vou parar pela voz do homem, porque se foi o Senhor que me chamou, Ele me capacitou e eu vou seguir adiante. Amém? Glória a Deus. Eita, Deus de glória, né, amada? Como Jesus é lindo. Jesus, Ele é maravilhoso, né, amada do Pai? Meu Deus. Deus, Ele é tremendo. E Ele age do jeito dEle, da forma dEle, né? Que Ele quer, né, amada do Pai? Ele age. O Senhor, ele é fiel demais, né? Quando a gente pensa que é o nosso fim, na verdade é o nosso começo, né? Até ontem eu postei uma passagem de uma pregação de uma mulher que ela fala assim, de uma pastora, que ela fala assim, que às vezes a gente pensa assim, Senhor, tá doendo demais, Senhor, eu não aguento mais. Às vezes é necessário a gente ser moído por inteiro, para que o Senhor venha nos reconstruir, para que a gente seja um vaso valioso na mão dele. E eu entendo que cada vez que eu caio, porque é onde que eu falo, a gente tem que aprender que mesmo no meio da vitória vai ter luta, e que a gente não pode parar por isso. A gente não pode falar assim, Senhor, eu não aguento mais, eu vou entregar. Eu já tive vezes, já tive 2 vezes que eu tentei suicídio. Eu pensei, eu vou me matar. Eu tentei, quando eu estava no mundo eu tentei. Teve uma vez até que eu tomei veneno. Outra vez eu fui lá na minha cidade, quem conhece Itumbiara sabe que lá tem um rio e tem a beira-rio. Quando eu fui para poder tentar me matar, o Espírito Santo de Deus me segurou, não deixou. Então, às vezes a gente chega no extremo, às vezes a gente está todo dilacerado, todo rasgado no meio do sofrimento e da dor, mas a gente tem que ver que no meio daquela dor tem um propósito do Senhor, que o Senhor nos resgata, que a gente tem que entregar para Ele aquilo que a gente não consegue mais fazer. Essa colega minha que perdeu o filho dela, que eu vivia falando para ela voltar a reconciliar com o Senhor, ela ficou muito revoltada. Eu não quero mais saber que Deus é esse, por que Deus não leva a sua filha e levou o meu, por que Deus não leva a filha do macumbeiro e leva o meu e tal. E aí o Senhor me deu toda uma estratégia, toda uma paciência. Tinha dias que eu estava chorando, que eu estava assim destruída, mas eu tinha que enxugar minhas lágrimas e falar com ela, porque o Espírito Santo de Deus falava assim, teve vezes até eu falar, não vou falar mais com ela não, essa menina está muito rebelde. O Espírito Santo de Deus falava, você lembra quando a sua irmã orava por você? Volta e conversa com ela. Se a sua irmã e as outras pessoas pagou o preço pela sua vida, não existe, por que você não existe na vida dela? E hoje, para honra e glória do Senhor, ela ainda sofre, porque é uma dor que eu não gostaria nem de imaginar. Uma mãe perder um filho de 4 anos, mas hoje ela consegue ir para a igreja para honra e glória do Senhor. A família, o pai dela, que ia ser ungido como pastor, tinha desviado da igreja, voltou para a igreja, agora tem ministério. E a gente vê ela pregar, a gente vê ela postar sobre as coisas do Senhor. Ela chora muito ainda, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, em tudo, Ele está trabalhando na vida dela, né? E é onde eu falei para ela, eu não vou desistir de você, porque um dia, né? Não um dia, mas muitos dias, muitos anos, teve pessoas que não desistiu de mim, então eu não vou desistir de você. Essa dor sua, eu não posso falar assim, vai passar hoje ou amanhã, porque eu fico 10 minutos longe da minha filha, assim, imagina a gente olhar e falar, nunca mais a gente vai ver. Mas eu falei para ela, continua no seu propósito, faz tudo certo, o seu filho está na glória, seu filho tá lá com o Senhor, porque é onde eu falei também no testemunho. Eu queria, se tiver ainda um tempinho de eu falar isso, a importância dos pais, saber caminhar a vida dos filhos. Hoje em dia está muito triste a gente entrar numa rede social e a gente vê as crianças dançando, a gente vê as crianças vulgarizando com algumas músicas, algumas letras, alguns gestos que não convém, que desagrada o Espírito Santo de Deus. Porque se Jesus falou que era para deixar as criancinhas chegar até perto dele, que delas é o reino dos céus, então a gente não tem que fazer
coisas que vai ferir, que vai, como se diz, apagar, roubar a inocência delas. E é o que a gente mais vê hoje em dia. Então eu falo para os pais, para as mães que estiver ouvindo, ensina os seus filhos a palavra. Hoje, quando eu vejo a Rebeca gritar aleluia, ela desde muito novinha, sabe? Tem hora que eu de vez em quando até falo assim pro meu marido, eu acho que tem hora que eu fico cobrando dela demais. Mas não é cobrar demais. Eu tenho tanto medo das coisas do mundo ser lançado na vida dela, que quando eu posso, eu estou ali ensinando ela a palavra. Então ela já sabe, até o povo lá da igreja, lá da salinha, ficou bobo de saber que ela sabe, de ver que ela sabe diferenciar o cordeiro da ovelha. Teve um teatro de Jesus que ela virou e falou assim: Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados. Então, assim, a importância que é a gente ensinar os nossos filhos, porque a gente tem que preparar, a gente não sabe o dia da manhã. Então, do mesmo jeito que o Senhor trouxe eles com a inocência, com a pureza, se chegar amanhã ou depois, o Senhor falar assim: eu vou recolher, que eles voltem do mesmo jeito que eles veem, né? Porque às vezes a gente faz coisas que desagradam o Espírito Santo de Deus. E, infelizmente, a gente está vendo até pai e mãe que é cristão, que é evangélico, pondo as crianças dançar umas músicas que não convém, que nem pra gente que é adulto não é lícito, não é bom da gente dançar. Então é onde eu falo, não desista daquelas pessoas que o Espírito Santo de Deus colocou na sua mão para você orar, para você pagar preço por elas. Não desista. Às vezes tá difícil, às vezes aos seus olhos você vê e fala assim: não tem jeito. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. E ensina as suas crianças qual é o caminho que elas devem seguir. Porque isso é Bíblia que fala na palavra, que a gente tem que ensinar que para na velhice elas não se desviar. Então a gente tem que confiar no Senhor, né? A gente tem que fazer aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, porque nós somos instrumentos, né? Na mão do nosso Deus, e Ele é maravilhoso. Eu só tenho que glorificar e exaltar o nome dEle. E eu vou ser sincera com a irmã, eu tô aqui falando com a irmã, parece que tem hora que eu nem acredito, porque eu já pensei tanto, falei assim: Senhor, quando que eu vou contar um pouco do que o Senhor fez na minha vida? Porque às vezes tem pessoas que estão vivendo igual eu já vivi, né? E hoje, mais uma vez, o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui e estar falando a grandeza dele. Então isso é maravilhoso. Amém, glória a Deus. O amado do Pai, meu anjo, olha, gostaria aqui de ter muitos e muito mais tempo ainda, né? Muito bom te ouvir. Até já quero lançar o convite aqui para você estar aqui conosco, né? Por ligação, com certeza, né? Ministrando uma palavra de Deus, amém, amado do Pai? Repete de novo, novamente, porque saiu um pouquinho. Amém. Eu gostaria assim de já estar convidando você, né, para um dia estar aqui ministrando a palavra de Deus, né? E agora, infelizmente, não temos mais tempo, né? Eu gostaria assim que você deixasse aí como que os ouvintes te encontram nas redes sociais, né? Amém, amado? E deixe seu contato também, amém? Amém. Então, eu tô no TikTok, no Kawaii, né? Lá chama Palavra com Propósito, tudo junto. Palavra com Propósito, né? Na rede social da Rebeca, tá lá Rebeca Pascoal, que a gente tá começando a levar, e também tem no meu, Angélica Luiza, que também eu tô colocando dela e no meu ao mesmo tempo. Ensinando as mães como a ensinar os filhos, né? A palavra do Senhor, a grandeza de Deus, de uma maneira simples. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai preparar para a gente fazer algo mais. E o meu telefone é o 34 99658 9576. Amém, amada. Amém. O amado do Pai, meu anjo, olha, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando grandemente, né? Obrigado mais uma vez, Cristina Reis. E a paz do Senhor Jesus, minha flor. Amém. A paz do Senhor, que Deus abençoe. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Amém. Glória a Deus. E até uma próxima. Glória a Deus. Eita, Deus de glória, que coisa linda, né, amados e amadas do Pai? Que Deus continue abençoando, dando grande vitória em nome de Jesus.
Amados e amadas do Pai, já não temos mais tempo, né? Já quero dizer assim... Eita, Deus de glória! Que a graça e a paz do nosso Deus, que a comunhão... 8 às 10 da manhã, louvores e uma palavra de Deus para você. Apresentação, Irmã Nésia Rocha.